Quem sabe você está confuso nesses últimos dias, está, quem sabe até mesmo com a sua mente contaminada, não sabe a quem ouvir. Ouça o que diz a palavra de Deus. Ouça o que ensina a palavra do foco. Inclusive, infelizmente, eu digo infelizmente, porque existem até acabam se perdendo, é um desastre para a vida deles e para a comunidade que eles servem. Irmãos, nós estamos aqui ocupando um espaço, ocupando o seu tempo. Nós estamos aqui falando para a internet, não sabemos quantas pessoas exatamente estão nos acompanhando nesse momento, mas muitas ainda irão nos acompanhar, quem sabe olhar esse vídeo depois. Mas nós precisamos nos orientar. Nós estamos aqui neste momento, desde o primeiro momento em que o irmão João Felipe iniciou essa transmissão, com um foco principal na palavra de Deus. Eu posso falar para vocês que essa palavra é poderosa, porque há 3 gerações atrás, essa palavra alcançou os meus avós, pelos 2 lados, pai e mãe. Da mesma forma com a minha esposa, a família dela. Missionários saíram lá de uma cidade do interior da Suécia para vir até o Brasil, não para trazer política, não para trazer um viés ideológico, mas vieram para trazer a palavra de Deus que transformou a história da minha família. E pode transformar também a tua vida e a história da tua família. Por isso eu faço um apelo nessa noite. Eu faço um apelo a você. Encarecidamente, ouça a voz da principal profecia, que é a palavra de Deus. Feche os teus ouvidos para outras vozes. Nós, na semana passada, falamos que, apesar de estarmos em tempos de confinamento, a palavra de Deus, ela não está presa. Nós podemos estar limitados, mas a palavra de Deus, ela não está limitada. Nós precisamos falar, e estamos falando, nessa noite, nesta transmissão, que Jesus não está apenas aqui na tela, como uma projeção simbólica. Jesus, ele está vivo e ativo, e ele fala através da sua palavra. Ele fala hoje, fala comigo e fala contigo. Então, gostaria de compartilhar uma palavra contigo, depois dessa observação, desse aconselhamento, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, Romanos capítulo 5, e vamos ver o que Deus tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora nós vamos para o verso 18, do mesmo capítulo 5, verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, a maior de todas as profecias. Tua palavra é ela que alimenta a nossa alma. Tua palavra é que traz libertação de todo engano, todo sofisma, de toda mentira. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é a verdade que liberta, que traz luz às nossas mentes e corações. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, e desejamos o teu agir aqui no templo onde nós estamos, mas também aonde está cada pessoa que nos assiste nesse momento. Em teu santo nome nós pedimos. Amém. Amém. Eu quero falar nos próximos minutos sobre alguns aspectos deste texto que fazem muito sentido à realidade que nós estamos atravessando por esses dias. Nesses dias está imperando o medo em muitas pessoas, a incerteza. Muitos estão dominados pelo pavor. Essa pandemia que estamos vivenciando tem causado as mais diversas reações nas pessoas. Mas eu quero falar, nos minutos que nós temos nesta transmissão, nesta noite, sobre a maior de todas as pandemias, a pandemia que afetou a toda a raça humana. Nos últimos 3 versos que eu li, o 12, o 18 e o 19 de Romanos 5, nos falam dessa contaminação terrível que ocorreu na raça humana. Paulo está se referindo ali à doença mais terrível da história da humanidade, cujos reflexos perduram até o dia de hoje. Uma doença chamada pecado, que de tão terrível ela entrou no DNA de Adão e Eva, provocou uma mutação genética, trazendo algo que até então não existia na raça humana, a morte. A grande inimiga da raça humana, a terrível e temida morte. No relato de Gênesis 3, ali existem detalhes que eu não tenho como entrar agora, mas que aqui em Romanos 5, Paulo está se referindo ao que aconteceu lá. Essa doença, chamada pecado, atingiu todos os aspectos da vida humana.
O ser humano perdeu a comunhão com Deus. Portanto, o seu espírito ficou inerte, separado de Deus, adormecido. O ser humano teve, a partir de então, a sua alma machucada. O reflexo do pecado nos seus sentimentos, nas suas ações. O pecado causou uma ferida e causa até hoje uma ferida terrível no ser humano, gerando um vazio enorme no coração de cada homem ou mulher. Paulo fala aqui no verso 12, que nós já lemos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, você que está com medo do coronavírus, pode ser que você não venha ter, queira Deus que não tenha, ou que se tivermos que ter, seja num momento que estejamos mais preparados. Mas existe uma doença que você já pegou, você já herdou, chamada pecado. E Paulo aqui diz: todos pecaram. E para essa doença não adianta isolamento social. Para essa doença não adianta você tomar as precauções que hoje nós estamos tomando, porque ela já alcançou a cada um dos seres humanos. E eu acho interessante que quando eu percebo, por exemplo, o pensamento humanista, materialista, principalmente quando a gente está frequentando e participando, às vezes, do meio acadêmico. Eu recentemente voltei para a universidade para entender um pouco o que está acontecendo. E a gente percebe claramente isso, quando a gente vê o pensamento humanista e materialista, que, inclusive, já moldou a mente das últimas gerações, sobretudo na Europa, com seu secularismo, ou nos países comunistas, com seu materialismo, acreditando que, tanto no secularismo, como no comunismo, por exemplo, tira Deus de lado, acreditam ser possível matar a espiritualidade humana. Mas eu quero te dizer que não importa se é um europeu ou um asiático, se é um sul-americano ou se é um esquimó, todo ser humano tem um vazio dentro do seu coração, causado por essa doença chamada pecado. Um vazio existencial. Existem perguntas que estão lá no fundo do coração de cada um, cujas respostas só são encontradas quando este homem, essa mulher, essa pessoa se volta para Deus. Alguns tentam tornar-se Deus para si. Por que isso? Por causa deste vazio, por causa dessa doença chamada pecado. Paulo fala então: todos pecaram. Todos pecaram. Você vai me dizer: mas eu não. Ah, é? Por quê? Você vai dizer: mas é porque eu sou honesto. Que bom, continue sendo. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Que bom, e continue assim. A sociedade depende de pessoas ordeiras e que são pacíficas. Porém, você sabe que você já mentiu, você sabe que você já olhou para coisas que não devia olhar, pensamentos já vieram na sua mente que não deveriam, que não são corretos ou que não deveriam ser pensados. Todos, sem exceção, pecam. Todos
pecaram, e ninguém é inocente diante de Deus, o justo juiz. Inclusive no verso 16, que eu não li nessa noite, você pode ler na sua casa depois. Paulo vai falar que por causa da consequência do pecado, de um só, veio o julgamento e a condenação. E nos versos 9 e 10, então, palavras fortíssimas, quando Paulo vai falar sobre a ira de Deus, e que nós éramos inimigos de Deus. Eu não estou falando isso para te assustar, mas eu estou falando isso para te mostrar uma porta de saída. Todos aqueles que não receberam a vacina ou a cura para essa doença chamada pecado, e nós já vamos falar agora da cura, estou falando do problema, são inimigos de Deus e estão debaixo da ira de Deus. Forte isso, eu sei que é muito duro, mas é a verdade, e a verdade traz cura e a verdade liberta. Mas a grande notícia é que o mesmo Deus, que é justo juiz, Ele também é amor. Esse Deus, Ele ama, Ele amou, e o seu amor é tão grande que o Deus Filho, o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, veio à terra. E eu que estou falando tanto de Bíblia nessa noite, da importância da Bíblia, da importância do texto bíblico como maior profecia, talvez o texto mais conhecido da Bíblia seja João 3,16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, de tal intensidade, que se dispôs a dar o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, em Jesus, não perecesse pela doença do pecado, mas viesse a ter a vida eterna. Portanto, Jesus veio trazer a cura. Jesus veio a este mundo para ser a cura para essa grande pandemia e essa doença terrível chamada pecado. Leia comigo novamente os versos 18 e 19. Leia comigo. Se você está com a sua Bíblia aí perto de você, leia, porque quando nós lemos agora novamente, você vai ver que, quem sabe, coisas que passaram desapercebidas agora tomam um outro contorno, tomam uma nova forma. O verso 18 diz assim, Paulo: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Olha só, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E o 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, plenamente homem, foi o único ser humano que nunca pecou. Jesus, o homem, o nosso exemplo, o nosso modelo, para quem eu tenho falado nos últimos dias, quando troco mensagens no celular, no WhatsApp, nas nossas redes internas, eu digo: olhe para Jesus. Nós não temos como modelo homens. É claro que nós temos que dar bom testemunho, ter uma vida correta e até mesmo inspirar a outras pessoas, quem sabe, a servir a Deus através do nosso testemunho. Não devemos também envergonhar o Evangelho com as nossas atitudes, envergonhar a Deus, mas perfeito Jesus Cristo foi o único.
Por isso que Hebreus capítulo 4 e o verso 15 diz que ele, mesmo em tudo sendo tentado, ele, contudo, não pecou. E por causa disso, ele pôde então ser o sacrifício perfeito. Ele pôde ser a vacina, a cura e a solução para essa doença que atinge o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Jesus Cristo de Nazaré nos diz então no verso 6, acompanhe comigo, leia comigo o 6 e o 7. Se possível, coloca na tela aí para nós, o pessoal acompanhar, quem sabe tem alguém que não tem a Bíblia. Mas o verso 6 e o 7 nos diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas veja o verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E olha, o 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos, agora já fala no passado, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meu querido irmão, irmã, amigo, ouvinte, simpatizante do Evangelho, ou quem sabe alguém que por acaso está ouvindo esta mensagem na internet. Será que essa palavra gera algo no teu coração? Será que essa palavra, ela movimenta o teu espírito de alguma forma? O Espírito Santo testifica algo no teu espírito quando você ouve esta afirmação de Paulo a respeito da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por ti, derramando o seu sangue para que o seu sangue fosse a solução, a cura para a doença chamada pecado. A palavra de Deus nos diz que nós pecamos, que é impossível não pecar, mas nos afirma que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta palavra nos traz essa verdade do Evangelho. E eu gostaria de concluir me dirigindo a cada um que está nos assistindo nessa transmissão. Como está a sua vida espiritual? Você de fato entende, compreende, ou mesmo que tenha sido a primeira vez que você teve contato com essa palavra desta noite, a palavra dessa transmissão de Romanos 5, você compreende essa verdade? Essa verdade te salta aos olhos e você entende qual é a sua posição diante de Deus? Porque se você entende, você tem hoje a oportunidade de receber cura. Cura na tua alma, cura no teu espírito. E também promessas maravilhosas com relação, inclusive, ao futuro e à eternidade. Porque Jesus, ele é a solução para o pecado hoje, mas como nós citamos João 13,16,
Ele nos dá também vida aqui, mas também vida eterna. Aqui, como diz João 10:10, vida em abundância. Aqui, não uma vida dominada pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, mas Ele nos traz paz e Ele nos promete uma vida plena. Aqui, mas também Ele nos promete vida eterna, no qual a morte, a grande inimiga que entrou com o pecado na raça humana, Ele já venceu. Ele já venceu a morte. E Ele nos promete que no último dia, no último de todos os dias da raça humana aqui, nesta terra, no dia em que o Senhor retornar para buscar os seus, aqueles que creram nessa palavra, aqueles que acreditaram na loucura do Evangelho, loucura que fez sentido ao coração e que o Espírito Santo iluminou a mente e o coração, e eu, você, que já se rendeu ao senhorio de Cristo, sabe do que estou falando. E esta palavra, esse texto, também nos traz uma esperança. Porque vencemos o pecado através do sacrifício de Jesus. Hoje nós não mais pecamos, porque somos escravos do pecado e não temos alternativa. Ah, mas quem sabe você vai dizer, mas está falando aí um homem normal, um homem mortal e um homem pecador. Não somos perfeitos, mas hoje nós podemos dizer que pecamos por acidente. E quando pecamos, o próprio Espírito Santo já trabalha em nossa mente, nosso coração, a nossa consciência e nos leva ao arrependimento. E mediante o arrependimento somos perdoados. E o pecado na nossa vida, ele não é algo como regra, mas é algo que deve ser uma exceção. No verso 3, e eu quero concluir aqui, nos diz que nós, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Por isso, nessa noite, eu quero trazer aqui uma palavra de esperança. Não apenas te aterrorizar com uma palavra de juízo, não apenas te deixar assustado, mas é bom que você se assuste se você ainda não se rendeu ao Senhor. Porque você corre um iminente risco de partir para uma eternidade distante de Deus. E você pode ter certeza que uma eternidade distante de Deus é algo terrível. Se usar as palavras do próprio Jesus, o mestre da vida e o mestre do amor, diz que ali há choro e ranger de dentes. Diz que ali existem coisas terríveis, sentimentos terríveis, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Quem disse essas palavras não é um pastor querendo te assustar, mas o próprio Jesus Cristo. Mas essa palavra é uma palavra de esperança, porque você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor Jesus. Quem sabe você até já frequentou uma igreja, você até foi membro da igreja, ou até é membro de uma igreja, mas está brincando com relação à sua vida espiritual. Volte-se a Jesus hoje, clame ao Senhor, arrependa-se e experimente aquilo que Paulo está falando.